No vídeo de hoje, vou te mostrar os conceitos que as bancas amam cobrar e como garantir esses pontos na sua prova. Do princípio da supremacia, a pirâmide de Kelsen. Tudo começa com o princípio da supremacia. A Constituição Federal é a norma de maior estatura jurídica. Todas as outras devem ser compatíveis com ela. Espécies de inconstitucionalidade. Cuidado come e casca de banana. Por ação versus por omissão. A primeira ocorre quando uma norma existe, mas desrespeita a Constituição Federal. A segunda, quando a falta da norma gera o problema, vício formal versus material. O vício formal nomodinâmico atinge o processo de criação. Quem propôs, ou como foi votado, o vício material nomoestático atinge o conteúdo. O que a lei diz. Dica de ouro. A maioria das inconstitucionalidades é formal, e é onde o candidato mais se engana, por olhar apenas se a lei é boa para a população, esquecendo de checar a competência de quem a criou. Os modelos de controle, difuso versus concentrado. Controle difuso, também conhecido como modelo americano, pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal, em um caso concreto. A inconstitucionalidade é a causa de pedir, não o pedido principal. Controle concentrado ou modelo europeu, criado por Hans Kelsen, é exercido apenas pelo STF, no plano federal, ou pelos TGS no plano estadual. Aqui, o pedido principal é a própria declaração de inconstitucionalidade. Legitimados. Lembre-se dos 9 legitimados do artigo 103, para as ações concentradas, como a AD, ADC, ADO e a DPF. O pulo do gato, mutação constitucional e o artigo 52X. Atualmente, o STF entende que suas decisões em controle difuso também podem ter eficácia contra todos, ou seja, erga omnes. Esse fenômeno é chamado de abstrativização do controle difuso. O Senado agora apenas dá publicidade à decisão. Entender essa lógica é o que separa a aprovação da reprovação. Agora, o próximo passo é treinar com questões de bancas como C e SPI, VUN, ISP e FGV. Se você quer mais resumos como este, se inscreva no canal. Você sabia que a maioria dos candidatos erra questões de direito civil por não entender a lógica por trás das regras? Hoje, vamos desmistificar o direito das obrigações. Vou te ensinar desde os elementos básicos até os conceitos avançados de should e have to, focado no que as bancas de concurso mais cobram. A obrigação é um vínculo jurídico temporário, onde o credor pode exigir do devedor uma prestação patrimonial. Os 3 pilares: subjetivo, credor e devedor. Objetivo: a prestação, que é o objeto imediato, e o bem da vida, o objeto indireto. A concepção moderna. Obrigação como processo. A obrigação não é apenas um ato, mas um conjunto de atos regidos pela boa-fé. Deveres anexos. Além da prestação principal, existem deveres de informação, cooperação e proteção. A violação desses deveres é chamada de violação positiva do contrato. Regras de ouro. Dar coisa certa versus incerta. Coisa certa. Usa lógica. Do race por it domino. A coisa perece para o dono. Se a coisa se perde sem culpa do devedor antes da tradição, resolve-se a obrigação. O devedor sofre a perda do bem, e o credor a do crédito. Coisa incerta. Aplique o genus nunquam. Por i, o gênero nunca perece. Antes da escolha, o devedor não pode alegar perda da coisa para se livrar da obrigação. Solidariedade. O que nunca esquecer. A solidariedade nunca se presume. Ela decorre da lei ou da vontade das partes. Dica: se a obrigação é apenas divisível, presume-se que a dívida é repartida igualmente entre os envolvidos. Concurso. Partes fiond. Entender essas lógicas de justiça facilita a memorização do Código Civil, se você quer gabaritar direito civil. O segredo é praticar com questões e ler os comentários, para ganhar familiaridade. Inscreva-se para mais resumos certeiros. Você sabia que a maioria dos candidatos erra questões de direito civil por não entender a lógica por trás das regras? Hoje, vamos desmistificar o direito das obrigações. Vou te ensinar desde os elementos básicos até os conceitos avançados de should e have to, focado no que as bancas de concurso mais cobram. O que é uma obrigação? É um vínculo jurídico temporário, onde o credor pode exigir do devedor uma prestação patrimonial. Os 3 pilares são subjetivo, com credor e devedor. Objetivo, que é a prestação e o bem da vida. E abstrato, o vínculo jurídico que amarra as partes. Agora, o pulo do gato. Should versus have to. Should e o débito. O
Dever de prestar. Haftung é a responsabilidade, os meios para forçar o cumprimento. Exemplos clássicos de prova incluem a dívida prescrita, que é débito sem responsabilidade, e o fiador, que tem responsabilidade sem débito. Olá, hoje vamos desvendar alguns conceitos fundamentais do direito. O vínculo jurídico e a distinção entre Schuld e Haftung. O vínculo jurídico é, essencialmente, o liame, que amarra as partes em uma relação legal, criando direitos e deveres recíprocos. É a força que une credor e devedor. Agora vamos ao pulo do gato. A diferença entre Schuld e Haftung. Schuld, o débito, refere-se ao dever primário de prestar, ou seja, a obrigação em si, é o que você deve fazer ou entregar. Haftung, ou responsabilidade, é o fim secundário. São os meios para forçar o cumprimento dessa obrigação, caso ela não seja satisfeita voluntariamente. É a sujeição do patrimônio do devedor à execução. Para ilustrar, vejamos dois exemplos clássicos. Primeiro, a dívida prescrita. Aqui temos Schuld sem Haftung. Você ainda deve o valor, mas o credor não pode mais te forçar judicialmente a pagar, pois o prazo legal para a cobrança expirou. Segundo, o fiador. Este é um caso de Haftung sem Schuld. O fiador pode ser cobrado por uma dívida que não é dele. Ele não é o devedor principal, mas seu patrimônio responde pela dívida, caso o devedor original não pague. Compreender essa distinção é crucial para navegar no mundo do direito. O vínculo jurídico estabelece a relação e a separação entre débito e responsabilidade. Define as nuances da exigibilidade de uma obrigação. Obrigado por assistir.